Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E chegamos no domingo, 1º de junho de 2025. Chegamos, pela graça de Deus, em mais um início de mês e vamos dar sequência aqui nos nossos resumos da lição da Escola Sabatina. E louvado seja Deus, porque nós temos uma oportunidade que é de ter esse material maravilhoso e, através dele, nos aproximarmos da palavra de Deus e assim crescermos espiritualmente para a honra e glória do Senhor. O título de hoje, domingo, 1º de junho, é A Ira do Cordeiro. É interessante eu começar fazendo um breve comentário sobre este título, que é A Ira do Cordeiro. A gente sabe que a ira de Deus, ela não é a mesma coisa que a raiva humana ou o descontrole emocional, mas sim sua justa resposta ao pecado não arrependido. É importante deixar isso bem claro. Um outro detalhe, ainda dentro desse contexto do que significa ou o que é a ira de Deus, isso, a ira de Deus, é um ato final de separação entre o pecador, impenitente, e o Criador. E isso está descrito também no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, que lá fala que o pecado nos separa do nosso Deus. O próprio livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 17, fala que a ira do Cordeiro indica que até o Cordeiro, que é o símbolo de amor e sacrifício, terá que executar o juízo final. Então, um breve comentário sobre o que significa a ira do Cordeiro. Eu quero contextualizar com você, querido amigo, querida amiga, querido professor, querida professora, que estão nos acompanhando nesse resumo de domingo, que quando a gente estuda Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17, a gente vai abordar daqui a pouco sobre essa pergunta, né? Porém, eu quero destacar que esses fenômenos naturais, que são descritos como terremotos, escuridão do sol, lua como sangue e também a queda das estrelas, eles não são eventos simbólicos, eles são eventos literais. Porém, eles são eventos que eles não vão ser cumpridos. Por quê? Porque eles já se cumpriram, né? Eles já aconteceram. Por exemplo, o terremoto de Lisboa aconteceu lá no ano de 1755. O escurecimento do Sol aconteceu lá no século XVII, 1780. A queda das estrelas aconteceu no século XVIII, especificamente em 1833. Eu vou abordar daqui a pouco também na pergunta 2, mas, em síntese, eu quero destacar que lá em Mateus capítulo 24, verso 36 a 44, ali, Jesus, ele usa a história de quem? Ele usa a história de Noé. Lembra que nós destacamos e vamos destacar ao longo dessa semana esse personagem? Por quê? Porque Noé, ele é um paralelo profético, ou seja, a rejeição da mensagem e também o desprezo pela pregação e também o juízo súbito. Noé, ele pregou 120 anos, porém a sua mensagem foi rejeitada. E não foi por falta de oportunidade, mas essa mensagem ela foi também desprezada, porém, mesmo diante da escolha daqueles habitantes, o juízo aconteceu. E assim como o dilúvio, que vem após 120 anos de pregação de Noé, a volta de Cristo virá após a proclamação mundial do Evangelho, como está descrito em Mateus capítulo 24, verso 14. E aí eu quero analisar a pergunta 1, que é a seguinte: qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Essa é a pergunta 1, tá bom? Que está no guia de estudos na parte de domingo. Eu quero fazer um breve comentário, vocês vão colocar a resposta de vocês através do estudo, porém, os perdidos, eles reconhecerão que estão diante do juízo divino. O que eles vão fazer?
eles tentarão se esconder da face de Jesus, reconhecendo que chegou o grande dia da ira deles. E eles, ou seja, os perdidos, não perguntarão o que é isso? Ou melhor, eles não perguntarão o que é isto, mas saberão que estão perdidos. E isso mostra, querido amigo, querida amiga, que eles tinham conhecimento, mas assim como nos dias de Noé, que pregou 120 anos, eles rejeitaram a salvação. Infelizmente, isso vai acontecer. Não porque Deus não quis salvá-los, mas porque eles não quiseram este presente que é a salvação. A pergunta número 2 é que lições aprendemos com a história de Noé? Aí voltamos então, contextualizando, Mateus capítulo 24, verso 36 a 44. A resposta, querido professor, querida professora, é que a história de Noé, ela nos ensina, né, que, por exemplo, o juízo de Deus, ele sempre vem, mesmo quando parece demorado. Talvez algumas pessoas já falaram para você, olha, você está tanto tempo na igreja, há tanto tempo aguardando a volta de Jesus, há tanto tempo pregando esta mensagem e Jesus ainda não aconteceu. E você sabe que nós, que temos o conhecimento bíblico e que temos que compartilhar essa mensagem com essas pessoas, nós temos que entender que Deus, ele é longânimo, Deus, ele é paciencioso e ele está aguardando esta mesma pessoa aceitá-lo. É bem verdade que a porta da graça um dia irá se fechar, assim como o dilúvio caiu, assim como os acontecimentos aconteceram e assim como irá acontecer na nossa geração, e com certeza nós temos fé nisso, com certeza ele está sendo paciencioso também para que muitas pessoas possam se arrepender e possam se converter dos seus maus caminhos. E aí, o dilúvio, ele não foi uma surpresa, por exemplo, para os que ouviram Noé. E vocês sabem que muitos, né, diante da pregação de Noé, diante de tudo aquilo que Noé estava falando e fazendo, porque Noé estava falando que ia acontecer um dilúvio. E isso era teoria. Porém, na prática, Noé estava mostrando que ele, Noé, estava acreditando naquilo e a sua família também. Ou seja, através da prática. Como que ele estava demonstrando isso? Através da construção da arca. Ou seja, ele estava acreditando que ali era um meio de salvação. E nos nossos dias, não basta apenas nós pregarmos, compartilharmos a mensagem que Jesus irá voltar. Nós temos que estar, então, vivendo esta realidade como pessoas que querem estar no céu com esse Jesus. Um outro detalhe importante, que Noé, ele foi ignorado pela incredulidade daquelas pessoas. A segunda vinda de Cristo, ela será igual. Não por falta de informação, não por falta de oportunidade, querido professor e querida professora, mas por falta de fé e também de obediência. Noé tinha esses elementos. E muitos também vão absorver essas informações e também vão ser pessoas que vão ter fé e vão ter obediência. Porém, assim como nos dias de Noé, assim também será nos nossos dias, e Jesus virá e muitos irão se perder porque não aproveitaram a oportunidade de aceitar essa salvação. Eu quero finalizar com algumas lições. A primeira é que o conhecimento não salva. Obediência, sim. Não basta apenas ter conhecimento. Isso é importante. Porém, este conhecimento, ele deve se reverter em obediência, em prática. Os perdidos de Apocalipse capítulo 6 conheciam o Cordeiro, mas não se renderam a ele. Essa é a grande diferença. Você deve, além de conhecer a palavra, você deve obedecer a palavra. Você deve se render à palavra, se render a Jesus. Um outro detalhe, uma outra lição, é que o juízo, ele é
inevitável, ainda que adiado, como nos dias de Noé. Ou seja, muitos ignoraram os avisos até que o dia chegou, até que o dilúvio chegou. E da mesma forma, nos nossos dias, muitos vão ignorar, muitos vão rejeitar a nossa mensagem, que na verdade é a mensagem de Deus nos usando como instrumentos. Porém, Jesus vai voltar. E muitos, como diz a Bíblia, vão se perder como a areia do mar. Repito, não por falta de oportunidade, mas por escolha. Uma terceira lição é que a mensagem deve ser proclamada com urgência. Por isso que Mateus capítulo 24, verso 14, nos chama a evangelizar antes que o tempo da graça se feche. Lembra que eu comentei sobre a presença do Espírito Santo? Um dia ele vai sair da terra, porque a sua obra já, já foi terminada, ou já terminou. E aí, quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não vai ter mais a oportunidade, porque já teve várias e várias oportunidades de aceitar. Um quarto ponto é que não se deixe enganar pelos escarnecedores, ou seja, a zombaria não muda a realidade profética. Nos tempos de Noé, existia pessoas com essas características, zombando de Noé, dizendo que Noé era um louco, dizendo que Noé não fazia sentido construir uma arca. Da mesma forma, nos nossos dias, muitas pessoas vão dizer que não faz sentido, que Cristo está demorando, enfim, vão zombar da palavra. Porém, as profecias elas irão se cumprir, elas irão acontecer. E ainda, um quinto ponto é que a ira de Deus ela é santa, justa e misericordiosa. Por quê? Porque é a última resposta divina a um mundo que persistentemente rejeita sua graça. E um dia a ira de Deus irá chegar. E eu tenho certeza que aqueles que estão em Deus irão encontrar a salvação e aqueles que rejeitar não vão encontrar. Repito mais uma vez, não por falta de oportunidade, mas porque não aproveitaram esta oportunidade que foi dada a todos. E este foi o resumo de hoje, domingo, que teve como título A Ira do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e vamos juntos continuar aqui no canal Escola da Esperança através dos resumos aqui no canal Escola da Esperança.